Saudações, meus caros! No vídeo de hoje, continuando com os nossos exemplos de mulheres que participaram da nossa história nessa semana do Dia Internacional da Mulher desse ano, eu quero falar sobre uma mulher que foi um exemplo. Um exemplo, um baita exemplo. Não tem outro termo para falar sobre Antonieta de Barros. Mas, antes de falar sobre ela, eu quero aqui fazer um agradecimento e também uma pequena homenagem às minhas alunas do Colégio Guararapes, que na verdade foram elas que me apresentaram esse nome. Até o ano passado, 2021, quando nós tivemos uma disputa então de uma eleição, a chapa do Grêmio Estudantil do colégio em que eu trabalho, Colégio Guararapes, essas alunas então que organizaram a chapa 1 colocaram o nome em homenagem então a Antonieta de Barros. Eu fiquei assim admirado com a manifestação dessas estudantes. Na época eu não consegui me envolver muito nas eleições, enfim, não conseguia acompanhar muito, então, enfim, eu nem sei os nomes de quem teve essa ideia, né? Mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento e também um elogio, uma homenagem a quem conseguiu pensar, então, em trazer um nome tão importante para a nossa história, para a trajetória não só política do país, mas mesmo das reflexões sobre a educação dentro do Brasil. Comecemos então com uma resumida biografia desse nosso exemplo. Antonieta de Barros nasceu em 1901 na pacata cidade de Florianópolis. O pai dela morreu muito cedo, então a mãe se tornou a principal responsável pela sua formação. Ela teve o apoio de alguns de seus patrões para colocar primeiro a jovem Antonieta numa escola particular, mas depois ela seguiu os estudos numa escola pública e, quando alcançou a idade, entrou numa escola normal, na Escola Normal Catarinense. A escola normal, para quem não sabe, eram aquelas escolas que formavam normalistas, que eram as professoras daquele momento. As professoras de educação infantil, responsáveis pela alfabetização e tal. Então, aos 22 anos, ela já consegue, então, essa formação. Ela começa a trabalhar já em 1922 com o curso particular de alfabetização, Antonieta de Barros, em que ela vai trabalhar como professora particular no processo de alfabetização. Sendo assim, a condição de professora era não só o sustento da Antonieta, mas ela também já praticava muitos trabalhos sociais, alfabetizando pessoas pobres dentro da sua comunidade. A experiência no ambiente político da Antonieta de Barros, ela já começou cedo. Logo que ela conseguiu a formação como professora, que ela começou a trabalhar na comunidade, ela já adquiriu um prestígio naquele grupo. Também ela começou a atuar como militante, entrando primeiramente no grupo da Liga do Magistério, sendo inclusive uma das suas fundadoras, uma das principais educadoras responsável por levantar essa bandeira dentro do espaço catarinense, no sentido principalmente de valorização dos educadores. Essa liga, ela tinha o objetivo principal de defender os direitos dos educadores no Brasil. Além disso, alguns anos depois da sua formação como professora, ela também atuou como cronista. Ela escreveu diversos artigos que foram publicados em vários jornais de Florianópolis, conseguindo mais prestígio, fazendo com que as suas causas fossem ouvidas por um número maior de pessoas. E essa fama e esse respeito que Antonieta de Barros foi adquirindo na comunidade de Florianópolis possibilitou que ela fosse eleita em 1934 a primeira mulher negra deputada do Brasil. Nesse sentido, quando nós analisamos a trajetória política da Antonieta, que começa então quando ela assume esse cargo, nós entendemos que a importância de Antonieta de Barros não fica só pelo fato de ter sido a primeira mulher negra eleita no Brasil, mas também ela teve um papel fundamental em várias discussões sobre a educação pública no Brasil. Então agora eu vou mostrar para vocês assim algumas passagens em que ela defende abertamente várias ideias fundamentais que são inclusive discutidas até hoje sobre quais devem ser os rumos da educação pública no Brasil.
Para ilustrar a importância da Antonieta de Barros no campo da educação pública no Brasil, eu separei aqui três reflexões que ela faz em alguns momentos. Essa primeira aqui, ela foi retirada de um discurso que ela fez dentro do Congresso, ali em Santa Catarina, para os seus colegas deputados. Educar é ensinar os outros a viver, é iluminar caminhos alheios, é amparar debilitados, transformando-os em fortes, é mostrar as veredas, apontar as escaladas, possibilitando avançar sem muletas. Bom, nesse discurso cheio de emoções aqui, pode parecer uma demagogia simples de política, mas é muito mais do que isso. Aqui, a Antonieta está defendendo uma questão fundamental. Educação pública não é só alfabetizar. O pobre, a pessoa simples, ela deve ter as mesmas condições do que todas as outras pessoas de avançar nos estudos, de buscar novas possibilidades, né? Essa questão da escalada, ou seja, de que a pessoa busque o seu aprimoramento, de que ela tenha condições para isso. A segunda reflexão dela que eu trago aqui é um complemento da anterior, voltada especificamente para a questão da mulher. Porque Antonieta de Barros, além de defender a importância da educação, ela também se preocupou em levantar a causa da abertura para as mulheres na nossa sociedade. Então, o que ela diz? A falta de um ginásio onde a mulher possa conquistar os preparatórios para ingressar no ensino superior, então, é uma das grandes lacunas do ensino público naquele momento. Ou seja, o que ela está dizendo aqui? A mulher ela deve ter os mesmos direitos de buscar esse aperfeiçoamento. Então, ela está falando aqui de uma questão prática, né? De uma mudança prática que deveria ser feita. E o último exemplo que eu trago aqui já ilustra uma outra bandeira carregada por Antonieta de Barros, a luta contra o racismo. Durante o seu segundo mandato, que começou em 1948, Antonieta de Barros teve que se defender de algumas acusações racistas de algumas pessoas dentro da sociedade catarinense. Dentro dessa resposta, escrita e publicada por Antonieta, eu separei aqui uma passagem que ilustra não só a luta contra o racismo, mas, mais uma vez, a defesa da educação. Somos leais, leal e agradecida. Sempre fomos. E é um característico dos negros. Fizemos do magistério o nosso caminho e agimos sempre respeitando a professora que não morreu em nós. Então aqui ela está falando de si mesma, mas como representante então do povo, já que ela estava atuando como deputada naquele momento. Sua Excelência, para a felicidade de todos quantos são arianos, apesar de portador de um diploma de jornalista, foi o jornalista então que fez essa crítica racista que ela está respondendo, não milita no ensino público, ou seja, olha, graças a Deus tu não faz parte do ensino público. Dizemos felicidade porque, à Sua Excelência, falta uma das qualidades de professor, não distinguir raças, nem castas, nem classes. Ou seja, aqui ela aproveitou essa resposta, ela aproveitou uma defesa aqui do combate ao racismo para falar também de uma característica que deve ser fundamental ao professor. O professor deve ser alguém que vai trabalhar, que vai ajudar com que seus alunos desenvolvam seu conhecimento, sem se importar então com as condições sociais, com a raça dos seus alunos, enfim. O professor deve auxiliar todos a alcançar seu conhecimento. Então, Antonieta de Barros, ela foi um grande exemplo de uma pessoa que lutou pelo desenvolvimento político do Brasil, por uma abertura política do Brasil e também pela educação no nosso país, pela melhoria, pela qualidade da educação pública brasileira. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham também aproveitado esse exemplo da senhora Antonieta de Barros. Bons estudos, abraço.